Seu adolescente é impulsivo? Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver aqui comigo ao vivo, seja muito bem-vindo, boa noite. E se você estiver assistindo essa live gravada, ela foi feita dia 25 de setembro de 2023. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Então, nessa série Adolescer, eu sempre trago aqui de segunda-feira às 19h30 as transformações físicas e emocionais que acontecem na adolescência. Por quê? Porque se a mãe entender essas transformações, tanto as físicas como as emocionais, ela vai entender melhor a adolescência e isso vai melhorar o relacionamento com o filho adolescente. Se você estiver chegando aqui agora no canal, se você for novo, eu sou Soraya, sou médica homeopata, eu sou endocrinologista infantil. Aqui nesse canal eu te ensino a entender a adolescência e a melhorar o relacionamento com o seu filho em 3 passos. Toda segunda-feira eu trago a live Adolescer. Como eu disse, eu falo aqui das transformações físicas e emocionais dessa fase aí entre a infância e a idade adulta, né? E hoje a gente vai conversar, deixa eu já até deixar aqui fixo. E eu não escrevi bonitinho, deixa eu escrever aqui bonitinho. Seu adolescente é impulsivo? Vão me contando já se o seu adolescente é impulsivo. Vão me contando situações, gente, de que você fala, nossa, Soraya, hoje meu Reels eu falo assim, eu não acredito que meu filho fez isso. Me contem se já teve alguma situação que vocês falaram assim, eu não acredito que meu filho fez isso. Então deixa eu fixar aqui para quem for entrando depois o tema da live de hoje. Seu adolescente é impulsivo? Então já vão me contando, gente, já vão me contando situações aí que vocês passam com o filho de vocês, já passaram, causos. E enquanto isso eu vou falando aqui o que eu preparei para vocês, né? Então o que é ser impulsivo, né, gente? Ser impulsivo é aquela pessoa que toma atitudes precipitadas, impensadas, né? Que não mede, que não enxerga as consequências lá do futuro. Então essa é uma pessoa impulsiva. Então, a live de hoje não é sobre pessoas que têm consideração sobre o que vai acontecer no futuro, que têm ponderações, que têm autocontrole, que consideram os impulsos. Então, a gente não vai falar sobre pessoas que controlam, que conseguem planejar, que conseguem enxergar o futuro. Não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre atitudes precipitadas, inconsequentes e que não enxergam as consequências. Inconsequentes, lógico, que não enxergam o que vai acontecer lá no futuro. Tá? Qual é a oportunidade que eu quero trazer aqui com a live de hoje, né? Eu quero sensibilizar vocês. Eu quero orientar vocês sobre as mudanças que acontecem, hormonais e principalmente do cérebro do adolescente. Porque na hora que eu entendo essas transformações que vão acontecendo aqui no cérebro do meu filho, eu começo a entender por que ele toma algumas atitudes. E aí, entendendo, eu me coloco no lugar dele naquelas situações. E falo, entendi. E isso me traz mais calma, mais paciência, mais tolerância. Eu entendo melhor o meu filho e aí diminui as brigas aqui em casa. Porque eu consigo, não tô falando que é para deixar, gente. Mas se eu consigo entender um pouco melhor o meu filho, eu perco menos a paciência, eu fico menos explosiva com ele e a gente briga menos. Então, o objetivo da live é te fazer entender por que ele pode ser tão impulsivo, tá? Então, vão me contando se o filho de vocês já teve aquela atitude que você falou, eu não acreditei isso, nunca esperei isso do meu filho. Ou então, nossa, ele falou isso e me magoou demais.
porque isso magoa quando eles são impulsivos. Às vezes eles falam algumas coisas que magoam. Ou com um amigo, ou na escola, ou com um adulto. Então eu vou trazer alguns casos para vocês irem lembrando aí e vão me contando se vocês já passaram por isso. Então eu vou contar um caso que não é um caso. Um caso que eu assisti num filme que me fez lembrar da live, então eu trouxe aqui, né? Eu não sou muito boa de séries, filmes, enfim, eu não sou muito boa de televisão, não. Então eu assisti uma série que chama Virgin River, que eu não sei se é nova, se é velha, enfim. Tem uma sériezinha lá, bonitinha, lá no Netflix, que eu tava assistindo. E aí, ali na cena, tem um rapazinho jovem, deve ter ali seus 15 anos, não sei. E ele trabalha num bar como garçom. E o dono desse bar, não sei se vocês já assistiram, se alguém já assistiu, escreve aqui pra mim se essa série é velha ou nova, não sei. Tem um dono do bar, um rapaz lá bonitão, o bonitão ali da série, né, o ator principal. É um rapaz muito acolhedor, que se importa, que cuidador. Pronto, ele é um cuidador. Ele cuida de todo mundo. E cuida, inclusive, desse menino. É a forma de dizer, né? Não cuida de cuidá-lo em casa. Mas ele tem um cuidado com esse rapazinho. E aí, esse rapazinho começa a se relacionar com uma menina. E essa menina, nesse primeiro momento, não sei se vai continuar sendo, ela induz ele a fazer algumas coisas erradas. Então ele começa a faltar no trabalho, ele pega o carro escondido da avó e bate o carro, ele rouba uma bebida. E aí o dono do bar chega pra ele e fala assim, taranã, eu não sei o nome do rapazinho, rapazinho, depois que você começou a andar com essa garota, você vem tendo atitudes não muito maduras. E aí o rapazinho se ofende e vira pra ele e fala assim, e você também é muito maduro, né? Né? Tipo, você não tem moral nenhuma pra vir falar comigo, porque você faz isso e aquilo. Aí ele expõe a vida do dono do bar, né? Então ele retruca ali na hora, de uma forma impulsiva. E o rapazinho, ele tem cara de muito bonzinho. Ele tem cara de ser um garoto centrado, um garoto obediente, um garoto correto. E a gente vê que ali naquele momento, ele foi impulsivo. E eu tenho certeza que se o filme focasse ali naquela situação, ele mostraria que no futuro ele se arrependeu. Eu acho, né? No meu mundo cor-de-rosa. Ele se arrependeria do que ele disse. Porque naquele momento ele se sentiu agredido e ele não conseguiu controlar a impulsividade dele. E ele retruca ali, né, pro dono do bar. Mas a gente sabe que ele respeita aquele dono do bar e ele gosta do dono do bar. Então, provavelmente, no futuro, ele vai falar, puxa, eu não deveria ter falado daquele jeito com ele. Ou até ele poderia pensar, eu nem sei por que eu fiz aquilo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma situação que às vezes acontece. E às vezes a gente vai falar, nossa, não acredito que meu filho fez isso. Mas realmente tem momentos que na adolescência a gente perde o controle. Eu vou contar uma minha daqui a pouquinho que vocês vão ver. Eu tenho 4 situações hoje para contar aqui para vocês. Mas vão contando, gente, vão contando aqui para mim situações de vocês. Se vocês forem lembrando com os meus exemplos, vão me contando. Eu passei por uma cena uma vez, eu era adolescente, meu pai tinha uma casa na praia.
Solemar, se alguém conhecesse Solemar. Gente, Solemar foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi Solemar. Era uma casa numa rua sem saída, então a nossa rua acabava na praia. Todas as crianças e adolescentes, enfim, todo mundo brincava na rua, a gente ficava na rua o dia inteiro. Enfim, nós tínhamos vida, nós tínhamos qualidade de vida. E nós crescemos juntos, da infância até, enfim, ficamos velhos juntos. A rua, o pessoal da rua, vamos falar assim, né? E tinha um rapazinho na minha rua que era apaixonadinho por mim. E ele era apaixonadinho desde pequeno. E um dia nós estávamos no mar e eu não sei o que passou no coração desse menino. Ele estava já, a gente já era adolescente assim, ali nos 12 anos, sabe? Eu só sei que, de repente, eu não sei se ele passou por um conflito interno, ele olhou pra mim, não tinha acontecido nada, a gente estava ali no mar, de repente ele olhou pra mim, ele pegou a areia e jogou na minha cara. Eu assustei. Nunca mais esqueci aquilo. Não tinha acontecido nada, gente. A gente nem tava se falando, a gente só tava no mar. Então, hoje, né, de uma forma mais madura, né, entendendo mais sobre a adolescência, tendo estudado a adolescência, talvez tenha passado um conflito muito importante no coração dele ali naquele momento. E aí ele ficou com raiva de mim ali e ele extravasou aquela raiva. Ele pegou a areia e jogou na minha cara. Aquilo foi um momento de impulsividade. Ele não aguentou aquele sentimento que passou no coração dele e ele foi lá e reagiu. É um mau rapaz? Não era um mau rapaz. Tava querendo me fazer mal? Não. Ele foi embora depois. Provavelmente deve ter ficado alguns dias sem olhar pra mim. Não lembro mais. Mas enfim, é um momento impulsivo que ele não controla. E que faz parte, essa falta de controle do cérebro faz parte dessa idade. Outra situação. Vamos contando, gente. Vocês não estão me contando nenhum caos aqui. Vamos contando. Outra situação também. Também real, né? Digo, a primeira não foi real, a segunda foi real, a terceira também é real. Uma mãe virou pra mim e falou assim: nossa, Soraya, eu assustei com o meu filho. O filho é adolescente, a filha também. Os dois têm uma ótima relação, os dois irmãos. E os amigos se conhecem, dos irmãos. Um dia a irmã começou a zombar do irmão. Eu vou contar pro seu amigo que aconteceu isso, isso e aquilo. A mãe me contando. E a menina brincou e falou assim: eu vou contar pro seu amigo X, pro seu amigo João, que aconteceu isso com você. E ela pegou o celular do irmão para fingir que ia contar lá pro amigo. Ela estava brincando. E a mãe falou assim: eu assustei com a reação do meu filho. Então diz que o filho ele levantou desnorteado, tomou o celular da mão dela e a empurrou. E ela falou: Soraya, eu assustei porque eles têm uma boa relação. E de repente ele foi para cima dela e tomou o celular da mão dela. Então naquele momento, vamos entender ali, né, a questão. O que passou ali no coração daquele menino, né? Nesta fase, para eles, a coisa mais importante na adolescência são os amigos. E a irmã ousou
apesar de estar brincando, ele não entendeu que ela estava brincando, ousou interferir nessa amizade. E na hora que ele se sentiu invadido, ele não conseguiu ter o autocontrole. Ele pulou e pegou o celular na mão dela. Ele não conseguiu ter o discernimento de pensar, pô, minha irmã tá brincando, minha irmã, a gente se dá bem, ela não ia fazer isso comigo. E a irmã é super boazinha. Ela realmente, acho eu, que não faria isso com ele. Então você vê que no momento de impulsividade ele não consegue nem raciocinar o que a irmã estava brincando. Então isso é impulsividade. Eles fazem coisas sem pensar. E quando vão ver, já foi. Vamos brincar? Quando foi ver, já acabou fundo. Tá? Vão me contando situações. Eu ainda tenho mais um caso. O menino ia bem na escola. Ia bem. Meu paciente. E aí ele estudou até agora o 9º ano, né? Até o 9º ano ele estudou numa escola mediana. No primeiro colegial, que é o primeiro fundamental, os pais mudaram ele para uma escola mais difícil. E aí aquele padrão de notas que ele costumava tirar na escola até então, caiu. E aí vieram as primeiras notas, as notas do primeiro bimestre, abaixo do que ele geralmente tira. A mãe foi conversar com ele. Só que vamos pensar, ele estava estressado porque mudou de escola. Tudo novo, amigos novos. Será que eu vou ser bem aceito? Será que vão gostar de mim? Aquelas várias questões que o adolescente passa. Aí ele entrou na escola e não está conseguindo acompanhar os colegas. Puxa, eu tô ficando para trás, não tô dando conta, não sou bom, enfim, outros vários conflitos. E aí ele tira notas vermelhas e de repente a mãe vem e a mãe foi de uma forma amigável. Ela não foi brava, segundo ela. Filho, o que está acontecendo com as suas notas? Ela falou, Soraya, eu assustei. Eu até anotei aqui para vocês. Ela falou assim, ele falou para ela, você só me pressiona. Então vamos lembrar? Não. Ele ia muito bem na escola. Não existia essa pressão. Agora que ele mudou de escola, que ele começou a ir mal, que a mãe foi conversar com ele. Então diz que ele virou e falou assim, você só me pressiona. Nunca confia em mim. Sempre acha que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, ele se sentiu julgado pela mãe. Ele se sentiu pressionado pela mãe. E aí, de forma impulsiva, ele reagiu. E que talvez na hora que ele se centrar, respirar, ele pode voltar para a mãe e falar assim, mãe, desculpa por isso. E aí que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então eu trouxe algumas situações aqui de impulsividade. Então nem sempre aquelas reações, né, de agressividade, nem sempre é assim. Podem ser situações como as que eu trouxe aqui, em que tava tudo bem, que de repente ele tem umas atitudes que você fala, gente, eu não acredito que esse é meu filho. Gente, eu não acredito que ele fez isso comigo.
vamos conversar aqui. Quer dizer, deixa eu ler primeiro antes da gente continuar, quero ler se vocês trouxeram algum exemplo aqui. Conta pra mim. Pense numa fase difícil. A Silvia. Não, Socorro falou pra gente. Socorro, posso falar? Eu adoro adolescência. A Pri falou boa noite, uma boa noite. Aqui do RN? Você tem um RN aí, Priscila? Conta aqui pra mim. É isso que você tá falando? Ah, do Rio Grande do Norte. Ai, me desculpa. Ai, coisa de pediatra. Pediatra escreve RN como recém-nascido. Aquelas abreviações que não tem lógica, né? Não tem lógica porque nem todo mundo entende, né? Ai, meu Deus, desculpa. Eu já entendi que você tinha um recém-nascido aí, desculpa. A Nil falou, é verdade. A Pri falou também, é verdade. Nenhum casinho, vocês me contaram? Conta uns casos pra mim aqui, gente. A Vanessa falou oi. A Célia falou boa noite. A minha é demais. Ofende, desrespeita e depois pede desculpas. Então, hoje a gente vai conversar mais aqui para a live de hoje é mais voltada para vocês mães, para vocês entenderem o que está se passando com eles. Mas eu vou deixar uma sugestão aqui, seria para você ler, para você assistir o meu reel de hoje. No meu reel de hoje eu deixo uma diquinha ali de como fazer então. Porque assim, ofende, pede desculpa. Muito nobre vir pedir desculpa. Mas a gente precisa começar a trabalhar isso, ensinar o filho a enxergar as consequências lá no futuro, tá? Até daqui a pouco eu vou falar por que isso. Então a gente já tem que ir trabalhando aqui na adolescência. Eu vou até aproveitar para falar. Porque senão ele vira um adulto impulsivo, tá? Aí o adulto impulsivo, aí é mais difícil de ter volta, né? Tá? Então a gente precisa ir trabalhando agora. Trabalhar, sim, o pedido de desculpas com certeza, mas já ir trabalhando para não ter tantas atitudes impulsivas. Para conseguir pensar, planejar, tudo, tá? Então cabe a nós que somos o cérebro maduro da relação ir ajudando nisso, tá? Não pode deixar. Vou aproveitar esse seu comentário e não pode deixar. Faz parte da adolescência, Soraya, isso. Então, daqui a pouco amadurece. Não. Aí é o que vira o adulto impulsivo, tá? Então aí ele vai estar lá no emprego, o chefe fica bravo. Então não vou ficar aqui mais nesse emprego, porque esse chefe não entende nada que eu tô fazendo. Aí vai para um relacionamento. Não vou ficar com essa pessoa porque não aguento e tal. Então, são os adultos de hoje que são impulsivos, tá? Ou então aquele que vai na loja e não consegue se segurar, compra tudo. Então, a gente tem que ir trabalhando sim essa impulsividade agora, tá? E é agora que tem que trabalhar. Ana falou boa noite. Boa noite. E quando não pede desculpa? A Núbia tem que ir trabalhando essa ideia da desculpa, tá? Cabe a você ir trabalhando essa ideia do enxergar o erro, depois de um momento maduro, ter uma conversa, perguntar qual foi a visão dele, qual foi a visão dele naquela situação e elaborar para que ele enxergue ali a responsabilidade, tá? Então são conversas. Meu filho de 16 anos me avançou porque eu peguei o celular dele. Núbia, se ele avançou em você, vocês precisam de ajuda. Urgente. Tá? Então, busque uma ajuda profissional. A Pri falou sem problemas.
Tá bom. Nenhum causo, nenhuma situação mais. Contem pra mim os causos. Então vamos continuar, vamos entender aqui. Então, deixa eu só fazer esse comentário, né? Que muitas mães falam pra mim, Soraya, que exagero, pra que se preocupar com essas impulsividades? A gente sabe que faz parte do adolescente ser impulsivo. Sim, a gente sabe. E a gente realmente pode ter empatia de entender o que está acontecendo com ele. Mas eu preciso ajudar ele a elaborar isso sim, nessa fase, tá? Então eu vou contar uma situação aqui para vocês. Então, deixa eu só relembrar aqui que eu tinha escrito. Quando eu era mais nova, uma vez eu fiz uma besteira bem grande no trânsito. E eu assumi essa consequência. Eu tava dirigindo e o rapaz, era um homem. O rapaz na minha frente tava andando devagar. E eu, bonitona, perdi a paciência e passei ele. Coisas da impulsividade da adolescência. Extremamente imatura, né? Fui lá e ultrapassei ele. O rapaz ficou muito irritado. Muito. Então imagina a cena, ele estava na minha frente, eu atrás, e ele andando devagar na esquerda. Ele estava totalmente errado, mas não justificava a minha atitude. Então ele estava andando devagar, eu, totalmente adolescente, fiquei irritada, ultrapassei ele pelo lado incorreto e fui para frente dele. Eu até engulo seco de lembrar da situação. Ele ficou super nervoso e ele me seguiu até conseguir me encurralar. Então chegou num trecho que a gente fazia uma curvinha assim, a rua nos obrigava a fazer uma curvinha assim, e na hora que eu fiz essa curvinha, ele veio e me fechou e trancou meu carro e desceu e veio para cima de mim. Gente, eu podia ter morrido. Nem sei se os meus pais sabem disso. Eu nunca tremi tanto na minha vida. A minha vida valia? Não valia. Eu parei para pensar? Não parei. Totalmente inconsequente a minha atitude. Então a minha atitude foi inconsequente. Eu era adolescente. Não justifica. Então, precisamos conversar com os nossos filhos para a gente ir amadurecendo isso neles. Então, por exemplo, eu vou contando situações para eles, por exemplo, essa minha, você pode ir contando para o seu filho sobre isso. Seu filho vai tirar carta, começa a contar algumas situações assim. E filho, existem adultos que ainda não amadureceram, como esse rapaz. E aí eles ficam impulsivos para sempre, porque eles não trabalharam isso lá na adolescência. E um cara impulsivo desse teria me matado fácil no trânsito. Então eu vou preparando meu filho com situações para ele conseguir enxergar o que pode acontecer no futuro. Tá? Então essa é mais uma dica aqui da live. Uma orientação de como agir com o filho. Tá? E para que seu filho não se torne como esse homem. Que são esses impulsivos o resto da vida, né? Que não teve lá o limite no momento certo. Ai, difícil.
difícil. Bom, e Soraya, por que isso acontece, né? Deixa eu só ver se vocês tiveram mais algum comentário. Mais um caso. Sem problemas, voltei aqui nesse trechinho. Quem você indica em Goiânia, eu indico você procurar o seu médico de confiança, aquele que sempre acompanha seu filho, tá? Procura o seu médico que você sempre acompanha para ele te orientar. Meu relacionamento melhorou muito depois que passei a ouvir mais ele. Maia, muito bom esse seu comentário. Então, na hora que o filho se sente ouvido, ele se sente amado. Então, o tanque de amor dele está transbordando. Na hora que o nosso tanque de amor está transbordando, a gente briga muito menos. E a gente faz coisas pelo próximo porque a gente se sente amado. Então, o relacionamento melhora demais. Muito bom, muito construtivo para as outras mães ouvir esse seu comentário. Obrigada pela ajuda. Compartilha, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Por que isso acontece, Soraya? Então, antes de deixa eu falar de novo, né? Por quê? Por que o filho, o adolescente, é tão impulsivo nessa fase? O que acontece? Por que o adolescente é realmente mais impulsivo do que o adulto? Por que o adolescente é realmente mais inconsequente? Por que ele não consegue enxergar lá na frente? Então, porque a parte que desenvolve, a parte do cérebro que é responsável por isso, que é a parte do autocontrole e do julgamento, ainda está amadurecendo. Então, ela ainda não está desenvolvida, ele não consegue, resumindo. Não são todos. Cada um vai ter aí o seu momento. E cada um tem a sua maturidade, cada um tem a sua individualidade. Mas ele não consegue, tá? 2. Lembra que a gente falou dos hormônios na live da semana passada, eu acho? Da segunda passada. Tem aquela bagunça de hormônio. Então, uma hora eu tô irritado, uma hora eu tô choroso, uma hora eu tô agressivo, uma hora eu tô choroso, uma hora eu tô irritado, uma hora tá tudo bem. Então, os hormônios ficam fazendo assim com a gente. E ele não entende, mas cada hora ele tá ali, se comportando de um jeito. Mexe demais com o humor. E aí ele não tem aquele controle, ele reage. Então, o hormônio mexe com o humor dele e o cérebro não controla, ele reage. E aí é impulsivo. Tá? E 3. Pressão dos grupos. Então, lá no meu reel de hoje, que eu postei às 7 horas, eu falo de um outro filminho. E no reel tem que ser 1 minuto e meio, é difícil a gente pôr muito conteúdo ali. Então, na rede social vizinha, eu postei, o vídeo tá um pouquinho mais longo, dá para entender melhor. Na rede social vizinha que dá para pôr uns vídeos um pouquinho mais longos. Então, eu conto ali uma situação de um filme que o adolescente, para se provar ali no grupo, né, para ser visto no grupo, ele acaba tendo uma atitude impulsiva. E isso é muito, muito, muito comum na adolescência. Então, muitas vezes eu ouço de mães falando, Soraya, eu não acredito que meu filho fez isso só para poder fazer parte daquele grupo. Mas isso acontece bastante, tá? Então, para se sentir inserido a um grupo, eles têm algumas atitudes impulsivas. Tá bom? E
Antes de eu finalizar, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Neurônios imaturos. É isso aí, Carol. Isso aí. A Claudiana falou assim: meu filho tem 5 anos, me responde e bate porta. Clau, eu te sugiro assistir o meu canal e já ir fazendo as mudanças urgente. Tá? Urgente. Porque você precisa já ir colocando limites, né? E não é só ir por o limite. É primeiro entender o que está acontecendo, né? Então, é o método POC. Sempre colocar o método. Implantar a ideia do método. Então, o que é o método POC? POC. P-O-C. P de porquê. Por que meu filho está agindo assim? Para depois pensar sobre o que fazer e como fazer. Então, tenta entender por que o seu filho de 5 anos já está batendo a porta. Veja o que está acontecendo na casa, nas relações aí, para ele estar tendo essas atitudes. E aí, trabalhando o porquê, aí você pensa no que fazer e como fazer. Tá? Então, implanta o método, a ideia do método, para te ajudar, tá? E quando eles batem o pé e diz não e pronto. Depende da situação, me conta melhor a situação. Vamos combinar que não é fácil lidar com adolescente. Carol, com certeza não, por isso que eu tenho esse canal. Mas espero poder ajudar. Posso ficar livre dessa culpa de achar que é difícil lidar com adolescente? Posso ficar livre da culpa? Eu tenho dificuldades com palavras não. Espera aí, eu tenho dificuldade com interpretação. Posso ficar livre da culpa de achar que é difícil? Vamos elaborar, talvez de uma outra forma assim. Vamos entender melhor a adolescência e vamos entender melhor o que está acontecendo com meu filho adolescente para poder ajudá-lo e aí melhorar o nosso relacionamento. Essa é a ideia do canal. Acabou. Vocês nem trouxeram tantos casos hoje. Bom, gente, então o que é importante aqui? 1. Entender essas transformações para eu entender por que ele é impulsivo. 2. Persistir. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, eu não estava aqui nesse canal ajudando vocês. E se eu achasse que fosse fácil, eu não teria criado a live de quinta-feira para ouvir o que vocês sentem. Então eu tenho certeza que não é fácil, mas por isso que eu tô aqui. E 3, não deixe passar. Faz parte da adolescência, deixa que daqui a pouco passa. Não passa. Não passa e piora. E aí vai virar um adulto que nem esse rapaz que me fechou no trânsito. Tem que mudar. E tem que ajudar o seu filho, porque o cérebro maduro da relação é você. Meu filho 17 troca a noite pelo dia. Fica a noite acordado no celular e dorme o dia todo. Irania tem uma live sobre celular. Depois dá uma assistida, tá? Lá tem umas sugestões. Gente, acabei. Então, para quem é novo, não esqueçam. Todos os dias tem vídeos. Sábados, domingos e feriados tem vídeos postados aqui com uma orientação nova. Segunda-feira, às 19h30 e quinta-feira, às 21h, tem live. Segunda-feira, sempre a série sobre o adolescer. E quinta-feira, sempre escuta. Eu tô aqui sempre escutando mamãe. Então, quem quiser participar comigo ao vivo, vem aqui quinta-feira, às 9h. Dia 23 de outubro, abre as inscrições da nova turma do meu curso. Sétima turma do meu curso.
Então, se você quiser fazer parte desse curso, dia 23 de outubro, abra as inscrições. Para quem é novo, eu sempre quero que vocês me conheçam mais de pertinho antes de comprar o curso para ter certeza do que estão fazendo. Então, eu sempre trago uma jornada gratuita, mas essa jornada gratuita é fora da rede social. Então, tem que se inscrever e o link fica lá na bio. Para quem não sabe o que é bio, tem a minha fotinho lá no Instagram, tem uns anunciados embaixo. E aí, a última linha tem o link da jornada gratuita. Então, se inscreve na jornada gratuita para me conhecer melhor, para ter certeza se você quer adquirir ou não o curso. Acho que é isso. Então, aguardo vocês. Deixa eu só ver se tiver alguns comentários aqui. Aguardo vocês ao vivo, quinta-feira aqui comigo, tá bom? Você é uma bênção, obrigada por nos ensinar. Obrigada, Pri, obrigada pela ajuda. A Carol falou, eu quero. Carol, então sabe onde fica lá o link na bio? Ah, sabe, eu vou me inscrever já. Ótimo, legal, preciso de ajuda. Carol, vamos juntas. Todo dia tô aqui para ajudar vocês. Se inscreve no canal, na jornada, acho que vai ajudar bastante. Meninas, grande grande beijo. Ah, Gláucia, que pena. Beijos. Vai ficar gravado. Beijão, gente. Tchau, tchau.